Mais uma vez estamos aqui no nosso podcast e estamos recebendo uma pessoa super especial, uma pessoa que vai nos trazer uma história maravilhosa, né? Que vai trazer ensinamentos e vai nos trazer só momentos felizes aqui conosco. E essa pessoa está aqui do meu lado, é o pastor Anthony. Pastor Anthony, nós ficamos muito felizes, né? No momento em que o senhor aceitou o nosso convite para participar do nosso podcast, para levar uma palavra, para passar uma história para as pessoas, né? Uma história de fé, de esperança, e para que as pessoas tenham uma vida melhor através daquilo que o senhor vai trazer para a gente hoje. Seja bem-vindo mais uma vez, o senhor aceitou o nosso convite, né? E nós ficamos muito felizes, e hoje o senhor vai trazer uma nova história para todos nós, não é isso? Isso, obrigado, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui para falar do amor de Deus, falar de fé, falar de propósito, e hoje nós vamos falar novamente, né? Contar uma nova história. Eu agradeço mais uma vez pelo convite e fico feliz de estar aqui novamente. Amém, pastor, amém. E a palavra de hoje, pastor? Qual será? Hoje nós vamos falar de um homem muito conhecido na Bíblia também, uma história fantástica, né? Uma história assim que Deus teve um cuidado muito especial com esse homem. E é José do Egito, né? Um homem assim que, se a gente olhar a fidelidade desse cara e se tornar ele como o nosso espelho, como o nosso exemplo, nós vamos chegar longe com o Senhor, porque Deus, ele é fiel e permanece com a sua palavra sempre, assim como permaneceu com esse homem. Pastor, eu já ouvi a história de José N vezes, né? Mas eu acredito que por eu já ter visto várias vezes, mas outras pessoas também sim, mas tem algumas pessoas que ainda não, ou que já viram, que gostaria de ouvir novamente. E nós ficamos muito felizes de ouvir através do senhor a história de José do Egito, né? José do Egito, amém. José, ele teve, assim como nós, muitos, né, aí, talvez algumas gerações atrás, que tinham vários irmãos. E José tinha 12 irmãos e ele tinha muitos sonhos. Deus revelava para José através dos sonhos, aquilo que Deus iria fazer. E talvez na imaturidade que ele tinha naquela idade, ele compartilhou os seus sonhos. Por isso a gente aprende que a gente tem que tomar cuidado com quem que a gente compartilha os nossos sonhos. E ele compartilhou, e isso gerou inveja, uma inveja tão grande que os irmãos o venderam como escravo para o Egito, né? E aí ele foi levado como escravo. Mas lá, né, a gente pode entrar e entender que aonde tem um espírito de excelência, assim como José tinha, a presença de Deus sempre vai elevar aos lugares mais altos. E José, quando ele chega lá, ele é visto e já é visto como uma pessoa que possui algo diferente das demais. E isso, Potifar, que era o segundo homem mais importante, abaixo apenas de Faraó, convida esse homem, leva esse homem, na verdade, a servir ele na casa dele. E ele, então, era mordomo, cuidava de tudo, de todos os interesses da casa de Potifar. Mas, como a nossa vida sempre tem perseguições, resistências, tentações, a mulher de Potifar tentou ele, né? Queria derrubá-lo. Mas ele permaneceu fiel com o Senhor. E entenda, a nossa fidelidade não é com o mundo. A nossa fidelidade não é com as pessoas. A nossa fidelidade é com o Senhor. O principal que nas nossas vidas nós precisamos ter é a nossa fidelidade com o Senhor. Jesus, quando ele veio, ele deixou 2 mandamentos. O primeiro, ame ao Senhor acima de todas as coisas. Então, se você amar ao Senhor acima de todas as coisas, você vai ser fiel para com Ele acima de todas as coisas, né? E o segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Mas José, então, ele permanece fiel, resiste à tentação, mas a mulher de Potifar leva uma mentira, fazendo com que José fosse preso. Mas olha que interessante, José, quando ele foi preso,
ele era um homem tão excelente em tudo que ele fazia, que ele foi reconhecido até na prisão. Porque quando ele estava na prisão, o chefe ali da prisão, né, ele viu que existia uma excelência nesse homem e colocou ele como o responsável pela prisão. Era entendido que ele tinha até mesmo as chaves da prisão, porque ele continuaria ali até que ele fosse tirado daquele lugar. Mas determinado dia, como Deus sempre revelava a ele através de sonhos, Faraó então tem um sonho e ninguém consegue entender o sonho de Faraó. Mas aí o copeiro de Faraó falou: olha, tem um homem que está preso que vai saber te revelar isso. E quando é falado, então é convidado à presença do Faraó e ele revela o sonho. E o espírito de excelência, a fidelidade para com o Senhor, você permanecer firme na presença de Deus, vai te levar para lugares assim. Porque quando ele é levado à presença do Faraó, ele revela o sonho, né? E aí Faraó coloca ele como o principal governador de todo o Egito daquela época. E ele então coordenava todo o financeiro do reino. Olha só que importante. Acima dele estava apenas Faraó. Então o que ele dissesse iria ser feito conforme ele dissesse. No financeiro, nos mantimentos do reino, em tudo que era interesse de Faraó. O que ele determinasse, assim era feito. Então ele era um homem extremamente confiável, né, pelo Faraó, né, pastor? Extremamente confiável. E entenda, o espírito de excelência, ao qual eu estou falando, quando ele está na pessoa, né, essa presença traz sabedoria, traz domínio sobre as coisas, traz domínio sobre as situações, e ele era um excelente administrador. Então ele era um homem confiável, Deus confiava nele e Faraó também, assim como as pessoas que estavam, né, ao redor dele. E por isso a importância. Depois disso, os irmãos, né, houve uma grande fome na terra, e uma seca terrível, e os irmãos foram ao encontro dele, sem saber que ele estava era o vivo, irmão dele vendido, né? que sequer estava vivo. Eles acreditavam que ele estaria morto, mas ele estava lá. E a importância, ele perdoou. Os irmãos venderam ele como escravo, mas ele ainda assim perdoou. E atendeu, acolheu, pegou os irmãos, cuidou do pai, da mãe, cuidou de todos. Sabe? Então, assim, por isso que eu digo, a fidelidade é com Deus e não com o próximo. Eu perdoo o meu irmão porque eu sou fiel para com o meu Senhor. Eu amo o meu irmão porque o meu Senhor me ensinou que eu tenho que amar o meu irmão. Eu tenho que amar o meu próximo, querer o bem para o meu próximo. E isso é o ensinamento. E essa é a palavra, a fé, a fidelidade, né, a certeza, se manter firme diante das circunstâncias e das coisas, nos eleva a um nível de intimidade no Senhor, e a honra que Deus tem guardada para cada um de nós nos é derramada no momento certo, no momento oportuno. Pastor, tem uma seguidora, né, do nosso Instagram, e ela, sabendo que nós iríamos gravar novamente, para que ela ouvisse posteriormente, e ela me questionou assim: o que você pode me falar a respeito de... Ela entendeu que ela está no fundo do poço. E eu disse para ela: olha, a palavra de José, ela responde tudo isso, né, pastor? Sim. Porque ele foi jogado ali naquele poço. E o que o senhor poderia transmitir em relação a essa questão dessa nossa seguidora, que ela se sente no fundo do poço e usando essa história de José para transmitir para o pessoal que está nos ouvindo? Olha só, José, ele jamais esqueceu de Deus e jamais esqueceu de quem era o Senhor. E outra coisa importante, ele nunca esqueceu da promessa de Deus para a vida dele, do propósito que Deus já havia revelado para ele.
talvez a gente não consiga entender como que as coisas vão acontecer nas nossas vidas, porque às vezes Deus ele não revela o caminho ao qual nós vamos, que Ele vai nos levar. Ele nos diz que Ele vai nos abençoar. Então José ele tinha uma palavra de Deus, o propósito que Deus tinha revelado para ele. E ele confiou e creu nessa palavra até o fim, mesmo quando ele estava lá no fundo do poço, mesmo quando ele estava preso, mesmo quando ele estava lá injustiçado, porque ele foi preso injustamente. Foi preso porque a mulher de Potifar falou que ele havia seduzido ela. E na verdade tinha sido ao contrário. Mas qual que era a palavra dele contra a mulher de Potifar? Então ele foi preso injusto, mas a palavra de Deus ainda estava no coração dele. Então, deixando para vocês que estão nos assistindo, confie na palavra do Senhor. Se Deus te deu uma palavra, talvez você ainda não esteja vivendo isso hoje, esteja no fundo do poço, quebrado, amargurado, angustiado, entristecido, mas confie na palavra de Deus, porque se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir, e Ele vai cumprir no tempo que Ele determinar sobre as nossas vidas. Mantenha-se fiel ao Senhor. Pastor, já caminhando para o final, o senhor poderia deixar mais alguma palavra? Claro. Olha, nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Deus é contigo em todos os momentos. Talvez no momento que a gente está lá no fundo do poço, a gente possa se sentir sozinho, abandonado, largado. Mas Deus, Ele está lá com você também. Existe um propósito para todas as coisas debaixo dos céus. E há um tempo certo para todas as coisas debaixo dos céus. Então há um tempo que eu creio e declaro que está chegando, que Deus vai te levantar e vai te tirar desse lugar e vai te honrar, porque a palavra de Deus diz que é Ele quem vai nos dar a honra. Então, meu irmão, permaneça firme na palavra do Senhor, permaneça confiando, permaneça crendo, porque Deus, Ele não se esqueceu de você, Ele sabe o seu nome e Ele está, junto com você, esperando o tempo certo. Aproveite para aprender o que você precisa aprender. Tire desses momentos ensinamentos, aprendizados, que isso vai te levar a um novo nível. Isso vai te levar a estar no lugar que Deus quer que você esteja. Aprenda, cuide, e nunca se esqueça, Deus é com você. E para você que está nos ouvindo, siga, compartilhe nosso Instagram para que outras pessoas também recebam essa palavra maravilhosa que foi deixada aqui pelo nosso pastor Anthony. Tá, pastor, eu gostaria de agradecer mais uma vez, foi um prazer gigante ter o senhor aqui conosco, viu? E agora, finalizando, pastor, o senhor poderia deixar suas redes sociais para o pessoal, além de nos seguir, que comece a seguir o senhor também, a igreja, a Sara Nossa Terra da Cidade de Jardim, né? O senhor já fez o convite para que as pessoas participem dos cultos nas terças-feiras às 20 horas, no sábado e domingo às 19 horas, e eu gostaria que o senhor deixasse suas redes sociais. Isso, siga-nos. O nosso Instagram é @SaraCidadeJardim, Gin de Goiânia, né? E o meu é @Anthony_Ralph, Ralph com H, tá bom? Siga-nos, e venha nos visitar nos nossos cultos. Eu creio que Deus tem uma palavra, eu creio que Deus tem algo para ministrar no seu coração. Então, vocês são os nossos convidados, esperamos vocês, hein? Esperamos vocês aqui no nosso próximo podcast.